No dia 28 de janeiro de 1997, nascia Vânia Basílio Rocha. A garota, que já tinha trabalhado como babá e vendedora, era conhecida como uma pessoa carinhosa e meiga. Tinha uma convivência comum com todos e não apresentava qualquer problema familiar. Mas tudo mudou no dia 30 de dezembro de 2015, quando matou seu ex-namorado a facadas durante uma relação sexual. Vânia Basílio Rocha tinha 18 anos na época e entrou em contato com 3 pessoas um dia antes do crime que viria a cometer. Ela buscava uma vítima. Para isso, conversou com o ficante, um amigo e o ex-namorado. O amigo estava distante da cidade e o ficante estava ocupado com a família e não poderia ir ao seu encontro. O terceiro nome da lista foi o escolhido. Marcos Catânio Porto estava com 26 anos em 2015 e era conhecido como Tim pelos amigos e trabalhava como editor de vídeo. Depois de decidir quem seria a vítima, Vânia entrou em contato com o ex-namorado e revelou que desejava uma despedida porque estava se mudando para outro estado. Após aceitar o convite, ela guardou uma faca de cozinha em sua bolsa e foi para a casa da vítima. Na casa de Marcos, Vânia esfaqueou 11 vezes em várias partes do corpo durante a relação sexual. Segundo a própria autora do crime, ela queria matar alguém. Por isso, não se arrependia e ficou olhando nos olhos do seu ex até ele morrer. Ao descrever o crime, ela disse, abre aspas, eu queria matar uma pessoa só, dos 3. Eu tapei o olho dele, aí peguei a faca e meti nele. Ele reagiu e veio para cima de mim, e eu fui para cima dele também. Eu enforquei ele, e aí comecei a meter mais facadas em outras partes do corpo dele. Daí ele gritou socorro e a porta estava trancada. O irmão dele quebrou a janela. Quando o irmão dele entrou, ele já estava quase morrendo. Fiquei olhando olho no olho até ele morrer. Fecha aspas. Depois disso, Vânia foi para o banheiro e a família da vítima, que estava em casa, chamou a polícia. Ela foi flagrada por homicídio qualificado por usar meios que dificultaram a defesa da vítima. Para o delegado Fábio Henrique Fernandes de Campos, embora ele não apresente qualquer qualificação para diagnosticar, a garota possui traços de uma sociopata. No sepultamento, no dia 31 de dezembro de 2015, o amigo de Marcos, Maurício Jacobi, relata uma matéria do portal G1 que, ao morrer em seus braços, as últimas palavras de Tim foram, abre aspas, é louca, fecha aspas. Ao ouvir gritos pedindo por socorro, ele e o irmão da vítima, Alberto Catânio Porto, arrombaram a janela do quarto de Tim, que estava fechada. Quando entraram, Marcos segurava o braço da Vânia com a faca. O amigo arrancou o objeto da mão dela e jogou longe. Depois disso, Marcos caiu para trás, falando que ela era louca. Foi quando a mulher se escondeu no banheiro. No ano seguinte, em 2016, antes de surgirem novos desdobramentos do caso, a imprensa vasculhou as redes sociais dos envolvidos no crime e trouxe visibilidade para as publicações de Vânia. Um texto compartilhado por ela dias antes do crime, com o título, abre aspas, eu não fui uma má namorada, você que me tornou, fecha aspas, repercutiu e recebeu diversos comentários como, imagina se fosse boa, e também, louca, psicopata, parece que estava possuída pelo demônio. A declaração de afeto entre o ex-casal também foram alvo dos jornais. Uma foto publicada em outubro de 2013, quando Vânia tinha 16 anos, recebeu um comentário de Marcos 2 anos depois, em 2 de junho de 2015, com a frase, te amo muito. Vânia respondeu dizendo que o amava mais ainda. Após o crime e a exposição da imprensa, uma mulher completou, se isso é amor, eu não quero que ninguém me ame, nunca. A publicação recebeu ainda comentários de conhecidos que lamentaram a morte precoce do homem e a atitude da jovem. Em histórias de ficção, quando um episódio não tem relação com o enredo e não faz parte da história original, ele é chamado de filler. Na falta de conteúdo para a novela que o caso se tornou, elementos que fazem apelo ao lado emocional da situação foram explorados e revividos pela imprensa através desses comentários, que não agregam ao acontecimento. Outro filler adicionado foi a fala da mãe da Vânia. A principal frase vem logo no título de uma matéria do G1, postada no dia 5 de janeiro de 2016, abre aspas, vai pagar pelo que fez, fecha aspas. A mulher se recusa a ajudar a filha financeiramente com advogados e comenta que ela deve sofrer as consequências do crime que cometeu. A mãe ainda ressalta que a garota nunca apresentou comportamento que ela considerasse estranho em casa. Apesar de tudo, diz que não vai abandoná-la. Ela diz, abre aspas, sou a mãe dela,
O que puder fazer por ela, nós faremos. Eu a amo incondicionalmente. Ela é minha filha, mas acho justo ela pagar pelo que fez. Ela não tem advogado. O advogado será do Estado, pois não vou contratar advogado. Fecha aspas. Mudando o foco da vida pessoal, os jornais começam a abordar temas relacionados ao seu cotidiano na cadeia. Após os agentes plantonistas notarem que ela estava em surto e com medo das outras detentas, assim como elas também estavam com medo da Vânia, a jovem foi então transferida de cela em janeiro de 2016 e passaria por uma avaliação psiquiátrica nos próximos dias. O diretor do presídio alegou que, abre aspas, ela estava falando sozinha, com palavras desconexas, e rasgou o lençol de se cobrir, fecha aspas. Estava falando sozinha e estava falando coisas desconexas, né, com a realidade. Rasgou o lençol que usava para se cobrir, estava rasgado, então possivelmente ela poderia tentar com a própria vida, né? O diretor de segurança da unidade, Jair Stipe, explicou que Vânia estava em uma cela sozinha, passando por um processo de triagem. Normalmente as presas ficam 10 dias, antes de serem enviadas a uma cela comum. Na época, ela ficou sozinha porque não havia outras mulheres presas depois dela. Depois de passar por uma avaliação psiquiátrica no dia 9 de janeiro de 2016, em que o conteúdo não foi divulgado, Vânia foi transferida para uma cela com mais 4 detentas no presídio feminino de Vilhena, em 11 de janeiro. O diretor do presídio comentou que ela tomou banho de sol, socializou com as outras detentas e seguiu para sua cela sem qualquer problema. Ele acredita que o surto foi causado pelo isolamento que abalou seu psicológico. Voltando ao foco da história, no final de janeiro de 2016, após Vânia completar 19 anos, no dia 28 de janeiro, a imprensa publica um croquis do Instituto Médico Legal, que mostra Marcos esfaqueado 11 vezes na cama. A primeira facada foi no pescoço e causou a morte do Tim, segundo o delegado da polícia. O jovem foi atingido na veia jugular interna, sofrendo choque hipovolêmico, que é quando se perde uma grande quantidade de sangue. O restante das perfurações foram no abdômen, braços, mãos e pernas. A Defensoria Pública do Estado de Rondônia determinou, então, que Vânia fizesse um exame de sanidade mental, com prazo de até 45 dias para ser emitido. O defensor público Jorge Barreto Filho explica o motivo, abre aspas, pelas entrevistas e depoimentos colhidos durante o processo, a Vânia aparenta ter um distúrbio mental, e nesse caso, em que a pessoa que comete o crime não detém essa livre consciência e vontade necessários para a punição criminal. Ela precisa ser submetida a esse exame, fecha aspas. Ou seja, o resultado determinaria se ela seria inimputável, termo utilizado para pessoas que não têm capacidade para responder pelos seus atos. A partir do resultado, Vânia corria o risco de sofrer a sentença de pronúncia, que decide se o réu será julgado pelo tribunal do júri. Caso fosse positivo para insanidade, ela não seria pronunciada e nem submetida a uma pena privativa de liberdade, e sim a uma medida de segurança, que é procedimento curativo, ou seja, internação para tratamento psiquiátrico. Se fosse negativo, ela seria pronunciada e julgada pelo tribunal do júri, para analisar se Vânia poderia viver de novo em sociedade ou se colocaria em risco a comunidade onde vive. Foram nomeados 2 médicos para realizarem os exames, um psiquiatra e um perito legista. Eles responderam perguntas como, abre aspas, a suspeita por motivo de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado seria inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Fecha aspas. E também, abre aspas, a paciente é portadora de distúrbio mental ou anomalia psíquica? Fecha aspas. Se for confirmado que sim, abre aspas, tal distúrbio mental a impossibilita de viver em sociedade ou coloca em risco a comunidade em que vive? Fecha aspas. O primeiro exame foi realizado no dia 1º de abril de 2016, no Instituto Médico Legal de Vilhena. Vânia se mostrou calma, não chorou, não apresentou remorso na entrevista e saiu sorrindo no final da consulta. Foram feitas perguntas sobre como e por que o crime aconteceu, relação com a família, os amigos, a escola e o emprego, além de seus relacionamentos amorosos. O segundo e último exame foi feito no dia 13 de abril de 2016, em uma clínica particular de Vilhena. Por 3 horas, a mulher foi avaliada por um médico psiquiátrico. Diferente do primeiro exame, em que saiu sorrindo,
Agora ela estava de cabeça baixa e escondendo o olhar, conforme descreveram os jornais. O laudo foi divulgado no dia 31 de maio de 2016. Vânia é uma sociopata. Mesmo com esse resultado, ela não pode ser isenta de responder por seus atos, porque apresenta a capacidade de entender o caráter criminoso do fato. A indicação do perito do juízo é que seja feito um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, considerando que a mulher apresenta riscos a terceiros. Porém, o tratamento psiquiátrico começaria após a sua condenação, para seguir os trâmites do processo. Mas, segundo o defensor público Jorge Barreto Filho, o tratamento poderia iniciar naquele momento. A família da vítima não ficou satisfeita com o resultado do laudo. Eles discordam que Vânia seja sociopata. Para eles, ela está fingindo e tem que pagar pelo que fez em júri popular. O irmão de Marcos, Alberto Catani Porto, revelou que estava esperando o resultado do exame sair para tomar providências. É bom relembrar que se ela não fosse diagnosticada como sociopata, enfrentaria o júri popular. Um dos familiares da vítima afirmou que, abre aspas, isso é estratégia para diminuir a pena. Creio que ela tinha capacidade sim de saber o que estava fazendo. Queremos que ela seja julgada pelo júri popular. Vamos entrar em contato com o advogado agora e pedir uma nova avaliação médica. Fecha aspas. Outros parentes de Tim afirmam também que Vânia teve um comportamento estranho, como falar sozinha com palavras desconexas e rasgar o lençol de se cobrir somente nos primeiros dias de prisão, mas agora ela age normalmente. Se tivesse algum problema mental, apresentaria comportamento estranho o tempo todo, afirmam os familiares da vítima. Mesmo depois do laudo, o Tribunal de Justiça de Rondônia determinou que Vânia fosse julgada por júri popular. A decisão veio após uma audiência de instrução realizada no dia 12 de julho de 2016, em que Vânia, um policial e o irmão de Marcos foram ouvidos pela juíza. A mulher negou o crime e disse que os acontecimentos estavam embaçados e acredita que o ex estava vivo. Ela responderia por homicídio duplamente qualificado. Estiveram presentes no local amigos, familiares e a filha única da vítima, que tinha 2 anos na época. Eles fizeram um protesto em frente ao Fórum Criminal de Vilhena, onde ocorreu a audiência de instrução. Os manifestantes vestiam camisetas com foto estampada do Tim, como Marcos era conhecido pelos amigos, e exigiam que a mulher fosse a júri popular. Realizado no dia 15 de setembro de 2016, o julgamento foi composto por 7 júris e com reforço policial. 10 militares estavam no fórum para garantir a segurança da ré, dos jurados, da defesa, da juíza, do promotor e do próprio público presente. A imprensa descreveu também que Vânia chegou no fórum com um aspecto abatido. Ela relatou que levou uma faca apenas por motivos de segurança. Como não havia encontrado o canivete, que costuma carregar na bolsa, escolheu a faca de cozinha. Mas, ao chegar ao local, Vânia teria encontrado a calcinha de outra mulher no quarto de Marcos, o que a deixou enciumada. Naquele momento, tirou sua blusa e jogou no rosto dele e o esfaqueou. Vânia ainda contou que desconfiava que o ex-namorado a traía e ela já tinha o surpreendido com outra mulher. Por fim, a juíza Liliane Pegoraro Bilharva condenou a jovem a 13 anos de prisão. Ao ouvir a sentença, Vânia fez cara de furiosa, mas não chorou, segundo a imprensa. Por ter sido condenada a 13 anos em regime fechado, ela não foi internada em um hospital psiquiátrico e é tratada apenas com medicamentos. Após a sua condenação, em julho de 2016, Vânia tentou iniciar uma rebelião queimando os colchões da prisão. O defensor público alegou que a falta dos remédios que necessita para tratar a doença desencadeou essas ações violentas. Depois de tudo, Vânia apresenta um bom comportamento, estuda, participa de cursos e faz tratamento psiquiátrico. Em junho de 2017, depois que sua defesa entrou com recurso, a pena foi reduzida para 8 anos e 4 meses. Em setembro do mesmo ano, Vânia foi agredida com socos por outra detenta. A jovem foi levada para registrar boletim de ocorrência, mas o motivo da agressão não foi explicado. Mais tarde, em 2018, o Superior Tribunal de Justiça declarou que a sentença de Vânia transitou em julgado, ou seja, não pode mais recorrer da decisão. Logo depois, a Defensoria Pública de Rondônia entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a pena base fixada foi acima do mínimo legal.
mas a decisão foi mantida. Ainda em 2018, Vânia estava apta para progressão ao regime semiaberto, mas após fazer exame psiquiátrico para analisar se a mulher poderia viver em sociedade novamente, os resultados mostraram que ela não se mostrava capaz de retornar ao convívio social. A decisão se manteve no regime fechado. A defesa entrou com recurso, mas foi negado. Já com 21 anos, no dia 16 de janeiro de 2019, Vânia se casou com Luiz Fernando dos Santos, com 31 anos na época, que cumpre pena por assalto. Eles se conheceram quando Luiz foi fazer a instalação de tornozeleira eletrônica no presídio feminino. Depois de seu casamento, em outubro, Vânia fez novamente outro exame de sanidade mental para tentar ingressar no regime semiaberto. No mês seguinte, saiu o resultado, atestando que ela era realmente uma sociopata e não poderia ser beneficiada com a progressão da sua pena. Portanto, continuaria presa no presídio feminino de Vilhena. Com menos de um ano casada, Vânia pediu divórcio. O matrimônio com o cabeleireiro Luiz terminou em novembro de 2019. Lembrando que eles se casaram no dia 16 de janeiro de 2019. Amigos e familiares disseram que, provavelmente, Vânia ficou com ciúmes porque viu seu esposo na TV divulgando os serviços do seu salão, que atende homens e mulheres. Ela devolveu a aliança durante a visita íntima e terminou tudo. A última informação noticiada sobre Vânia, agora com 24 anos, foi em setembro de 2021, a respeito do seu novo pedido para o regime semiaberto. Após várias solicitações de progressão de regime negadas, a mulher conquistou o seu direito de viver em sociedade novamente. O laudo médico alegava que ela estava pronta para retornar ao convívio com outras pessoas. Segundo o jornal local, Vânia, que está sob a tutela da mãe, foi autorizada pela Secretaria de Estado da Justiça a trabalhar em um órgão público e também a frequentar cultos em igreja evangélica. Por ter sido diagnosticada como sociopata no passado, ela deve continuar com o tratamento psiquiátrico e psicológico fora dos muros da prisão, além de ser monitorada através da tornozeleira eletrônica 24 horas. Caso não cumpra as determinações, voltará para o regime fechado.